Cabala ilumina ou gera arrogância? Cabalista de extrema direita alcança a bondade? Palestino, toda a brutalidade e genocídio que está cometendo Estados Unidos e Israel contra o povo palestino. Eu quero comentar aqui um podcast que eu vi um dia desse, eu não sei quando foi gravado, mas eu vi há poucos dias alguns cortes, né? Eu vi vários cortes, que é do podcast do Vilela, Inteligência Limitada, se não me engano é o nome do podcast. Com um rabino sensacionalista, ele tem, acho que mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, e ele tem, os vídeos dele bombam, porque ele fala de cabala e ele fala de supostos segredos, tipo anjos, arcanjos, enfim, coisas que ele explica como que só ele sabe, escola de Moisés, isso ou aquilo. E o que me chamou a atenção na entrevista, eu quero comentar aqui, foi a forma sensacionalista e contraditória que ele deu à entrevista sobre determinados assuntos. Ele, como os outros rabinos da categoria dele, sejam cabalistas ou judeus ortodoxos ou não, vem sempre com essa balela, com esse papo furado de que só Israel é o povo de Deus e que todo mundo só chega a Deus através do judaísmo e que a Torá é a palavra que caiu do céu, que é verdade absoluta, que tudo é verdade. Inclusive na entrevista ele repetiu muito isso. A Bíblia é real, a Bíblia é verdadeira, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, mas, claro, quando perguntava de cristianismo ele dizia que não conhecia porque simplesmente ele ignora, assim como ignora Jesus, ignora todos os personagens do Novo Testamento. Para ele só é original o Antigo Testamento. Só os judeus têm o homem mais forte do mundo, o homem mais sábio do mundo, o primeiro homem do mundo, enfim, Enoque, o que viveu mais, o que já ascendeu ao céu, Elias que foi para o céu vivo, enfim, tudo é dos judeus. Em milhões de anos e milhares de civilizações que aconteceu no mundo, Deus desceu à terra para aquele lugarzinho ridículo, que é o crescente fértil ali, que só tem areia, pedra, sangue e briga. E só ali ele se revelou, só ali ele falou, só é profeta se for hebreu, e só é visão divina se for um profeta hebreu. Só eles vê anjos, só eles vê Deus, o resto, se tiver qualquer manifestação, não é do bem, só judeu é que tem contato com o divino. E é sobre um desses temas contraditórios que eu quero tocar aqui, porque no meio da entrevista o Vilela perguntou a ele, e sobre a guerra, onde está Deus, o que ele faz para acabar com a guerra? Ele parou um pouco e pensou e disse, Deus não se envolve nisso porque tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio dos homens, Deus, como que Deus não se interfere. Os homens, pode o Benjamin Netanyahu soltar bomba de noite, matando criança, velho, aleijado, deficiente de qualquer tipo de doença, bombardear hospital, igreja, o que for. Deus não se envolve disso por causa do livre-arbítrio. Pois bem, e aí passando um tempo da entrevista, né, ele falando da guerra, ele diz, a guerra é uma coisa muito ruim, muito temerosa, mas às vezes ela traz coisas boas, como trouxe para Israel. E aí ele passou a explicar o que é que trouxe. Eu sempre soube que ela era de extrema direita, porque eu já vi vídeos dele criticando o governo brasileiro, criticando o PT, especialmente quando o PT defendeu a Palestina contra o genocídio que Israel está fazendo em Gaza, toda a devassidão que está fazendo em Gaza. E as críticas dele, eu vi claramente que ele era de extrema direita. E ele cita na entrevista que o país dele estava dividido e que agora não está mais. Se uniu para defender o país, essa era uma das coisas boas que ele citava. Não importa as 40 mil pessoas que Israel matou em Gaza, outras centenas que matou na Síria, no Líbano, no Irã, no Iêmen, para ele só importa Israel. E aí ele disse, teve um dia que teve 10 mil mísseis enviados para Israel. E teve um míssil da defesa do Domo de Ferro que falhou. E aí os militares começaram a orar a Deus e veio um vento e pegou o míssil e jogou no mar. Você lembra do que eu disse que ele falou antes, que Deus não interferia na guerra? Mas para salvar Israel, a cidade tecnológica de Tel Aviv ou de outras cidades bancadas com dinheiro estrangeiro, com dinheiro dos Estados Unidos, Inglaterra e tudo mais, aí Deus interfere. Epa, míssil em Israel? Não, meu povo preferido não. Ele não interfere na guerra para salvar palestino morrendo de fome ou sendo bombardeado, mas
interfere para desviar um míssil com o vento, manda um anjo ou qualquer coisa, para levar a população elevadíssima, digníssima, abençoada e santa do povo de Israel judeu. Veja aí, essa é uma das contradições da entrevista, que ele disse que não interferia mais para interferir para ele. Inclusive tem um vídeo dele contando que um anjo, ele citou até que fosse o arcanjo Gabriel, que matou 180 mil soldados assírios que estavam querendo atacar Israel, e o anjo veio e matou. Ou seja, Deus não interfere na guerra dos outros, mas para Israel ele interfere. Derruba Canaã, enfim, derruba qualquer coisa para beneficiar Israel. Para outro povo ele não interfere, aí ele deixa o livre-arbítrio correr. Ou seja, lorota. É lorota. Eles se acham o povo escolhido. E na entrevista ele continuou citando que não era o domo de ferro que estava salvando Israel, mas era a mão de Deus. Ou seja, os outros povos é tudo do mal, é tudo ruim. Deus só protege eles, que são um povo escolhido, sagrado. Mais uma vez eu digo, papo furado, lorota. Deus não interfere em guerra, eu concordo com ele que ele não interfere. Se ele interferisse, ele está interferindo na Ucrânia, está interferindo em todo canto. Mas ele acha que não interfere para os outros. Mas para eles, para salvar contra o faraó, contra isso e aquilo, Deus vai e interfere. Agora para os outros, não, porque eles são o povo escolhido. Outra coisa, ele falando sobre Cabala. E sempre o tempo todo o nome só tem poder e significado se for em hebraico. Só ele entende a Bíblia porque só ele sabe ler hebraico e assim por diante. E essa é a tonalidade de todos os cabalistas. Só eles têm contato com Deus. Se tiver qualquer manifestação, é manifestação divina, é profeta de Deus. Dos outros povos, não. É demônio, ou alucinação, ou loucura. Mas eles, só eles têm contato com Deus. E uma outra coisa que, além dessa da política de extrema-direita, que eu queria comentar aqui de contraditório, e que eu perdi a minha fé na Cabala, e eu sempre critico a Cabala, é um sistema fantástico, místico, é místico. Não foi que abriram a janela do céu e jogou um livro de Raziel, seja lá o que for como eles pregam, que foi um anjo que revelou isso e aquilo, não. É um sistema místico desenvolvido por rabinos, inspirado ou não, mas não de contato diretamente com Deus, e que é místico assim como o taoísmo, como o tai chi, como as runas, como o tarô, como a astrologia, como qualquer coisa. Não é mais divino do que qualquer outro conhecimento, como o Ifá, mas para eles só é divino a Cabala. E ele, citando isso de Cabala, ele cita muito iluminação. Inclusive tem vídeos dele falando da árvore da vida e dos caminhos que levam a uma pessoa iluminada. E aqui é uma das coisas que eu quero novamente desclassificar a Cabala. Como um cabalista iluminado, ele se torna de extrema direita. A extrema direita, que originou o nazismo, que eliminou milhões de judeus. Extrema direita que deu origem ao fascismo, a Ku Klux Klan e a todo tipo de perseguição, a ditaduras pelo mundo, como alguém iluminado. E aí, essa palavra iluminado você pode excluir, porque não são iluminados. Esse papo de, os sábios da Torá. Não existe sábios da Torá, existem pensadores, estudiosos, seguidores, adeptos, praticantes da Cabala. Sábios da Cabala nunca existiu, nem nunca vai existir, nenhum deles. O rabino não sei quem, o mais sábio da Cabala, aqueles velhos com a barbona e tal, eram pensadores. Podiam ser boas pessoas, eles poderiam ser iluminados. Ninguém sabe que lado eles seguiam, se eram radicais de extrema direita, esquerda, seja lá o que for. Não tinha esses termos na outra época, não digo nada. Mas agora não tem nenhum rabino em nenhum lugar do mundo que você possa chamar de sábio. Porque se você segue extrema direita, se você segue o Benjamin Netanyahu, matando crianças, matando pessoas idosas, pessoas deficientes, por política, para tomar territórios, fontes de água, fazer assentamento no lugar dos outros, querer fazer um resort junto com Trump no lugar na terra dos outros. Isso não é iluminação. E todos os comentários dele e de vários outros rabinos é sempre defendendo o Estado de Israel por essa ideologia de extrema direita. Ele chega a citar várias vezes na entrevista, no podcast, essa história da esquerda está dividida em Israel, fala de ideologia e tal. A ideologia dele é clara, cristalina, que é de extrema direita, que é a do poder contra os vizinhos, a de oprimir os vizinhos, a de ir com força total contra os vizinhos, passar por cima, como Israel está fazendo. E aí fala,
O Hamas matou 1.200 pessoas em Israel. Sim, terrível, injustificável. O Hamas tem que ser punido, tem que acabar. Beleza. Isso é justo e claro. Mas não é todo o povo de Gaza, 40 mil pessoas, que tem que ser bombardeada, enquanto Israel tem bomba atômica, armamento pesado, querer eliminar os vizinhos e dominar o território dos outros. E esse papo furado de que é a mão de Deus que defende Israel. Não, é o Dom de Ferro e as armas. Nesse bombardeio do Irã, que ele citou, bombardeio do Irã, que diz que mísseis caíam no mar, porque o Irã está muito longe e alguns falham e caem no mar. Mas, além disso, do Domo de Ferro, a Arábia Saudita e outros aliados, inclusive Estados Unidos, interviram e derrubaram mísseis. Não vem com esse papo furado de que foi um vento que jogou no mar, que foi um anjo, que foi isso, foi aquilo, não. Mas como ele ganha muito dinheiro com esse negócio de curso, de escola, você tem que dourar a pílula e tem que exaltar a sua crença, a sua pregação. E como que alguém iluminado fala de corrupção no Brasil? Inclusive ele citou na entrevista, veladamente, mas era uma crítica ao governo brasileiro de falando de aumentar impostos, quando ele falou da divisão de Israel do norte com o sul, quando o Estado judeu usurpou das outras tribos e se tornou a única tribo a mandar em Israel. Inclusive eles queriam criar um Estado só com o nome de judeu, o Estado judeu. Como a ONU não aceitou e como chamaria muita atenção, seria mais aceito colocar um Estado de Israel, ficou Israel, mas eles queriam dominar tudo, simplesmente sugando tudo. E por isso que eles não aceitaram Jesus, não aceitam o Novo Testamento, porque eles queriam um grande rei, um príncipe, não um Messias que veio para pegar a paz. Eles querem um Messias imortal e que diga que Israel está acima de todas as nações e que eles são melhor do que todo mundo e que os judeus estão acima de todo mundo. Então, é lorota. E é por isso que eu digo que a Cabala é muito boa como um sistema místico, um sistema cabalístico esotérico. Não é um sistema divino que caiu do céu, que um anjo revelou ao rabino fulano, ao rabino ciclano. Quem faz esse tipo de vídeo aqui ganha muitos milhões de likes, ganha muito dinheiro, vende curso com esse papo furado de que é um sistema divino revelado por Deus. Mas não é. Se você ver a fundo, assim como a Bíblia, como a Torá, várias mitologias daquela área, da Babilônia, do Egito, da Índia, da Grécia, que foi assimilada ali, que se formou a Bíblia que a gente conhece hoje. Tem esse papo furado de dizer, foi uma nação que Deus desceu do céu só para se revelar. Tem muitas contradições, mas daria um vídeo enorme de mais de 1 hora se você for falar as contradições de Jacó, dos patriarcas, de primogênito que teve o lugar tomado pelo outro que nem Esaú, aí vem sempre uma desculpa que é porque Esaú era mau, e aí vem um monte de desculpa de Judá, nem era o filho preferido de Jacó. Se você ler, era José, ele queria os filhos de José, a bênção de José sobre os 2 filhos de José, que Jacó deu antes de morrer, ele queria que aquele povo prosperasse. Ele nem gostava de Judá. Judá ficava com a mulher dele e não se dava muito bem com ele. Inclusive eles foram morar numa outra região, se afastando do pai. Então tem um monte de contradição na Bíblia que se você estudar direito, você não cai nesse papo furado da extrema direita, de usar o nome de Deus, de usar a crença espiritual dos outros para defender barbaridades. O Benjamin Netanyahu o país estava dividido, não era por ideologia de esquerda e direita não, é porque ele estava sendo acusado de corrupção, estava sendo investigado e deu um jeito, através do poder que a extrema-direita conseguiu se unir, de salvá-lo. E uma coisa muito interessante para terminar o vídeo, um país com um sistema de defesa tão forte, deixar o Hamas entrar e fazer o que fez. Inclusive essa semana agora, o comandante do exército, se sentindo culpado, ou foi acusado, ou disseram que ele era um dos culpados, teve que sair, teve que ser trocado, porque é uma coisa muito, muito estranha. O Deus que pega o míssil no ar com o vento e joga no mar, não defendeu o povo de entrar, a defesa tão capaz, que é o que ele diz no vídeo, que todo mundo estava levando a vida de boa, brincando, jogando tênis, indo para a escola, porque Deus o protegia. Não é porque Deus protegia, não. É porque Gaza não tinha os 5 bilhões por mês que os Estados Unidos mandavam em armas e em dinheiro. Gaza estava passando fome, estava morrendo, estava nos escombros. É por isso, não é porque Deus estava protegendo Israel, não. Era a grana que vinha dos Estados Unidos, do Congresso americano, mandando em armas e em dólar. Esse era o Deus que estava protegendo o Domo de Ferro e as armamentos
financiando o exército americano, com caças, com mísseis, com isso, com aquilo. Então esse papo furado de que era Deus que protegia, não. E Benjamin Netanyahu é acusado de corrupção e de um monte de coisa. Então a extrema-direita, que sempre fala de corrupção, disso ou daquilo, critica a esquerda, deveria primeiro olhar para o próprio rabo e criticar o próprio governo. Matando palestinos, porque palestino tem uma média de vida de maioridade penal de 16 anos e 18 em Israel. Prende, sem uma acusação formal, sem um processo formal, joga nas masmorras e persegue o Estado palestino há mais de 70 anos. Era tudo em paz naquela região. Se foi formar o Estado de Israel, acabou a paz naquela região. Então, Cabala não ilumina ninguém. É um sistema místico, assim como a astrologia, como outro qualquer, que serve para o seu autoconhecimento, mas não para a iluminação, para torná-lo um santo, um sábio. Tanto que a maioria desses rabinos sionistas são de extrema-direita, que querem dominação. É a teologia do domínio do fato da dominação. Então, isso é papo furado. E muito contraditório. E outras contradições sobre anjos, que eles afirmam o tempo todo: um ser humano pode ser mais poderoso que um anjo. Onde? O ser humano não pode nem pedir uma dor de barriga que ele vai ter, não sabe nem se ele está vivo amanhã, não conhece nada, não pode interpretar nada divino. O anjo é um ser celestial que está acima. Mas sabe por que eles dizem isso? Porque, quer dizer, se você fizer cabala, tiver os conhecimentos, você vai dominar anjos, você vai invocar anjos, você vai ser rico, você vai ser isso e aquilo. A tal da teologia da prosperidade que tem na igreja evangélica também tem na cabala, a tal cabala financeira, que vende a prosperidade de Salomão, uma coisa que nem existe. Então, não caia nessa lorota. É contraditório como uma pessoa pode se iluminar e ser de extrema direita e defender coisas desumanas. E querer ser importante, querer ser iluminado e sábio, quando defende um genocídio e um governo que quer a supremacia na região, que é acabar com seus concorrentes, com seus vizinhos, tomar os territórios na marra. Então, isso não é iluminação cabalística, isso é apenas abuso de poder, porque os Estados Unidos, que é a nação mais poderosa militar, manda dinheiro e está dando apoio o tempo todo. Qualquer coisinha ele manda cargueiros lá, ele manda jatos, ele manda míssil, ele manda dinheiro. Então não é a mão de Deus, é o armamento militar e o apoio do Ocidente, que dá muito mais a Israel do que a Gaza. Essa é que é a verdade. Outra coisa que os cabalistas gostam muito de usar para valorizar a cabala, que você não pode rezar para anjo, que você reza direto para Deus, que qualquer coisa é idolatria e tal. Sendo que é um dos povos mais supersticiosos, eles usam amuleto de todo tipo, eles fazem gamática para tentar adivinhar a energia do nome, para tentar adivinhar o nome do anjo, para tentar adivinhar os céus e assim por diante. Mas dos outros é idolatria, eles não, eles é conhecimento místico. E eles fazem isso, não pode chamar o nome de Deus e tal. Se não pode chamar, pode escrever, pode decifrar o nome de 72 anjos através desse nome, de um versículo da Bíblia. Contradição, né? Porque tem os escolhidos, os levitas, você chega a Deus através do rabino, do pastor, do padre. Essa é uma tática das religiões. Você não vai diretamente sem passar pelos os emissários, os portadores da fé. Então não caia nessa.